Olá, boa noite. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje nós iremos falar sobre o tema palavras-chave para os paradigmas espirituais. E por que eu trouxe esse tema hoje e acho importante a gente conversar sobre isso? Pois, quando a gente vai conversar sobre a cultura espiritual que nós temos na sociedade, as pessoas acabam fazendo erros rudes de interpretação dos conceitos das palavras, às vezes até mesmo confundindo uma palavra com outra, às vezes colocando religiões nos mesmos lugares, como se todas as religiões estivessem falando a mesma coisa. E bem, a espiritualidade, gente, é o que molda a nossa sociedade. Por exemplo, muitas das nossas culturas espirituais, para compreender a cultura social no geral, quando a gente interpreta a religiosidade daquela comunidade, a gente compreende a história e o desenvolvimento daquele comportamento, ética e moral, muito falado pelo Leonardo Boffin, acho que é assim que fala, do Leonardo Boffin, do livro A Águia e a Galinha. Então é interessante que a gente pegue as palavras dentro desse campo da espiritualidade e venhamos a entender o que significa essa palavra, entende? Qual que é o significado daquela palavra para as pessoas, qual é o conceito que ela tem, da onde ela veio. Então, ter cuidado na hora de selecionar as palavras para que a interpretação daquilo, até mesmo da sua mensagem, seja melhor passada. Compreender não significa acreditar ou desacreditar. Compreender significa entender, né? Só entender. Vamos lá então. Ah, palavras-chave para os paradigmas espirituais. Então aqui eu separei as primeiras palavras. Ari, por que você colocou filosofia? Porque a espiritualidade, ela não é sobrenatural ou mística em si, né? A espiritualidade é um conjunto de conceitos e reflexões sobre a natureza humana e o seu comportamento perante a isso. Quando a gente fala, aquela pessoa tem ela é espirituosa, né? Ela tem uma energia de felicidade que a gente fala é do caráter dela, é da personalidade dela. Então, essa espiritualidade, espírito, esse conjunto todo de palavras que vem sendo construída conforme o tempo e que nasce da filosofia como uma forma de explicar as coisas, mas que vai ganhando, então, lembrando a ciência filosófica, a ciência física, a ciência química, a ciência, todas as ciências, ela esteve unida à espiritualidade, né? E até mesmo as superstições, até mesmo a esoterismo, e nós estamos fazendo uma lapidação para tentar entender nós enquanto seres humanos ainda atualmente, que a gente acha que a gente já está evoluído, mas não tá. Mas a gente está toda hora tentando lapidar cada vez mais aquilo, né, que é materialista, física, método científico, daquilo que é sobrenatural, que não cabe, que vai estar mais dentro ou da metafísica, né, numa metafísica que não cabe nas ferramentas analíticas que nós temos hoje. Então, enfim, a filosofia, vamos ver. Reflexões profundas sobre todas as questões da natureza humana, abordando desde o conhecimento até a ética e a existência nos aspectos materialistas ou subjetivos. Então é isso. Na filosofia, a gente vai questionar a vida em todos os âmbitos, tanto na questão materialista, né, daquele ponto que a gente vê, toca, né, a filosofia, por sinal, nasce desse interesse, né, dos filósofos em conseguir encontrar a essência da vida, ou o elemento físico que mais se ligasse a uma origem de existência da vida, também teve isso, né? E daí depois vai caminhando e os filósofos vão perdendo interesse por encontrar somente
um material que ligasse a natureza com um princípio, né, de vida e de existência, bem, daí vai acabando vai se quantificando, por assim dizer. Então, uns vão pensando a filosofia de um jeito, outros vão pensando de outro. A filosofia vai ganhando outras, vai ficando mais complexa, então vai atingindo a química, a física, enfim, vai indo, vai caminhando. E a filosofia ela vai se complexando. Então a gente faz até hoje, essa lá vai tentando fazer. Então imagina que se a gente que é cientista, estuda, pesquisa, lê e tal, já é difícil às vezes a gente conseguir separar o que é superstição do que é realmente ciência, o que é pseudociência, ou aonde eu estou tendenciando as pessoas a irem sem uma reflexão ou método científico adequado. Então a gente está sempre se reformulando e cada vez, por isso que todas as questões, os questionamentos a respeito disso, né, daquilo que é materialista, daquilo que é subjetivo e daquilo que é esotérico, supersticioso. Entendeu o que eu quero dizer? São os três aspectos, né, materialismo, subjetivo e supersticioso. Aqui eu coloquei só o materialista e o subjetivo, porque é onde a filosofia se encontra. Já o esoterismo, aí é um outro campo que engloba técnicas filosóficas, mas é um outro campo, né? É uma outra cultura, por assim dizer. Metafísica, sua disciplina da filosofia, subdisciplina da filosofia que questiona o. Vamos de novo, vamos de novo. Metafísica, subdisciplina da filosofia que questiona o existir das coisas além do material, explorando o que está além do físico e intangível. Então, a metafísica seria a parte subjetiva da filosofia. Então, por que que todas as coisas no universo parecem tão harmoniosas para a existência do ser humano, da vida, né, daquilo que é orgânico? Então, quando você pensa, teve uma explosão de energias, ou teve uma expansão por causa, sei lá, o ser humano ele é infinito, o universo é infinito, o universo não é infinito, existe consciências superiores que a gente não consegue ver ou deixa de ver. Aí pode ser que eu já esteja caminhando um pouco mais, né, para uma metafísica mística, não sei, mas toda essa a filosofia ela tem esse cunho, né, da subjetividade da metafísica. Por isso que a metafísica ela tem essa linha tênua entre aquilo que é supersticioso, esotérico, enfim, e aquilo que é materialista uma subjetividade que não foge tanto da materialidade. É algo, tá vendo? É bastante sensível. Então, a gente não precisa também pressionar as pessoas a estarem já tão acordadas assim em algo que para até nós mesmo é difícil de separar. Por mais que pareça que não, porque a gente pensa que a gente já tá meio que, né? Ah, agora eu já. Mas na verdade é uma prática diária, né? De a gente se autoconhecer, verificar os pensamentos, enfim. Aí eu fiz esse slide, lembrando que esse material está lá na página Espiritualidade Anarquista e tem bastante conteúdo que deu muito trabalho de fazer, cada um desses GIFs, cada uma dessas letras e estilo e essa bagunça toda que eu fiz aqui, só para deixar bonitinho as coisas. Então, vamos lá, espiritualidade. O que que é espiritualidade então? Eu coloquei esse desenho que é todo mundo junto, tecendo, né, a cultura social. É todo mundo junto, interligado em uma grande rede que faz uma bonita mandala. E essa mandala é a espiritualidade, a humanidade. Se uma pessoa fizer de um jeito e a outra de outro, outro de outro, de outro, talvez a mandala não ficaria assim. Talvez a mandala ficasse diferente, talvez ficasse até mais bonita, não sei. Vocês acharam que. Bem, a abordagem filosófica individual sobre a vida.
que busca conectar o ser com o coletivo e o transcendente, onde mora a ética e a moral. Veja, aqui não tem juízo de valor, de bom ou mal. Então é abordagem filosófica individual sobre a vida. Veja só, se um homem é machão. Aí ele está lá no machão e aí ele pensa que o preto e o branco, que se refere ao bem e o mal, devem existir. Então, ele que segue uma linha de pensamento da Skull and Bones. Por que eu tô querendo mexer com as coisas mais pesadas, né? Tá bom, deixa, eu vou dar outro exemplo. Deixa eu pensar. Ah, não, vai. Se a pessoa ela pensa que o bem e o mal devem coexistir e escolhe para si que ela vai fazer o papel do mal e que Deus vai ficar feliz com isso, então vocês veem que a abordagem filosófica individual dela sobre a ética e a moral é de que a dualidade do bem e do mal existem e que ela tem que escolher uma posição dentro disso. E aí, em vez de ela escolher a luz, ela escolhe o ao outro ponto, o ponto de fazer maldade, de ser opressor, de passar por cima das pessoas para ter o que quer. E aí, conforme ela vai fazendo essas maldades, ela realmente vai crescendo dentro do sistema capitalista e acredita que talvez, né, se ela tiver uma crença supersticiosa, que foi a entidade que deu para ela, mas na verdade é porque ela abusou do sistema coletivo ao qual ela está, né? Então, é aí como é que ela vai lidar com isso? Ser coletivo e o transcendente. Então, é, que busca conectar-se o ser com o coletivo. Então, mesmo que a pessoa esteja no negativo, na parte do lado mal da força, né? O que acontece? Ela vai estar querendo. É assim que ela programou a mente dela para estar dentro, convivendo dentro do coletivo. Entendem o que eu quero dizer? E assim é que ela acha que transcende ao universo. E é onde a gente começa a perceber a moral e a ética da pessoa, dependendo do comportamento dela. Porque, mas Ari, o que significa isso? Significa que se ela é cristã, ela é boa, e se ela é satanista, ela é má? Não, não é isso que significa. É muito mais complexo. O que eu tô querendo dizer assim, é que é a base da compreensão também. É uma base de compreensão dos elementos que aquela pessoa está programando dentro do coletivo dela, quais são a moral, o que ela pensa sobre moral e ética. Ela é ateia, só que ela é ateia ou ateu, por quê? Porque a abordagem filosófica individual sobre a vida que ela tem é de que não existe nada supersticioso ou sobrenatural em volta dela, né? Não tem Deus, nada, só existe o material. Ok. Aí, como que ela vai buscar conectar-se com o coletivo? Ela vai criar nela mesmo a própria ética e a própria moral para ela. Então, ela vai pensar: eu faço bem para as pessoas, porque independente do que vai da gente, né, voltar para a Terra, por assim dizer, né, ir para a Terra de novo, mesmo assim, a vida é importante, a vida tem o seu brilho, a vida tem, né, o coletivo tem a sua importância. Então, ela vai ser uma boa pessoa para o coletivo, independente dela não acreditar em Deus ou em qualquer coisa do gênero. Mas ele, né, pode ser ele ou ela pode ser um ateu que busca conectar-se com o coletivo, né? A sua ética e a sua moral não. Ele acha que a natureza é feroz e ele também é feroz, e por mais que ele não acredite em nada, ele ainda assim maltrata as pessoas ao redor, aí também abusa do coletivo, consegue muita coisa dentro do coletivo e às vezes até usa isso como forma também de falar: tá vendo? Eu sou ateu, consegui passar por muitas coisas e venci o capitalismo sem precisar de Deus ou de uma espiritualidade. Enfim, é muito sutil essas coisas, não é? Ou eu estou viajando? Mas parece óbvio, mas o que eu estou querendo dizer aqui, e por isso que eu estou dando tanta atenção à espiritualidade, para entender o que é espiritualidade. É você tecer as coisas com a coletiva, é você construir junto com o coletivo a cultura. Então, individualmente, a minha crença, ela
ela está construindo uma cultura social. Então, se por exemplo, o satanismo é muito interessante porque ele tem essas duas vertentes, né? Eu acho que eu baixei. Ah, não baixei aqui a egrégora, acho bem, enfim. Por quê? Porque vai ter o grupo que é satanista que vai numa questão de rebeldia social, principalmente contra as igrejas patriarcais, monoteístas muito ferrenhas, né? Então a pessoa fala, eu sou satanista, mas a pessoa nem acredita em Satanás, ela não acredita em nada dessas coisas, mas ela monta todo um figurino, né, de demônios, de tatuagens de caveiras e coisas assim bem, né, parecendo satanista, com toda a egrégora satanista que a gente vai falar sobre isso. Aí ela pega e monta nela toda. E então o que, que ela está fazendo? Ela está passando uma mensagem e ela está contribuindo para a cultura social. Ela é importante, você, o seu jeito, todo mundo é importante para a construção cultural. Mesmo que agora a gente esteja tão individualizado por causa do quântico, né? Daquilo do globalização em si. Mas aí depende, daí de repente, né? Ela pega e pensa que o satanismo é tudo isso que que é rebeldia, que é ir contra o sistema e tal, mas nem sempre. Tem os satanistas que não, que eles acreditam mesmo naquela egrégore né, do Satanás e que eles são os filhos que Deus pediu para vir na Terra para causar confusão e rebeldia. Eles Aí tem outras abordagens, e até mesmo dentro do satanismo tem os perdidos, os encontrados. Então vai tendo várias outras vertentes, as mais leves, as mais pesadas, sempre de núcleo patriarcal em si, né? A maior parte, digamos assim, 99,9%. Então, temos que saber ler esses grupos, porque senão a gente fica numa inocência, numa ingenuidade de não entender que existe sim discussões específicas, filosóficas, espirituais, que estão além de questões que mexe com o seu figurino, mexe com a sua personalidade, mexe com o jeito como você fala com as pessoas, né? Mexe com o jeito como as pessoas interagem com nós. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem que combater opressões. E combater opressões dentro da espiritualidade é algo bastante delicado, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com a intolerância religiosa. Mas, ao mesmo tempo, não dá para também negar que tem centros aí que talvez não merecesse realmente, ai meu Deus, não merecesse realmente a nossa atenção, né? Ai, eu mexi aqui. Ai, não, tá. Você deixar isso aí, Ari, eu vou ter que tesourar essa parte. Ah, deixa, vai. Então tá, esoterismo. É, Esoterismo, conjunto de práticas e conhecimentos místicos, rituais, símbolos, conjunto de crenças sobrenaturais, conjuntos de superstições. Então, o esoterismo, ele é um conjunto de práticas e conhecimentos místicos. É uma cultura gigante, né? Então é uma área do conhecimento humano, da cultura do conhecimento humano, né? É difícil você encontrar, eu acho que pelo menos assim, eu também não fiz uma pesquisa, mas pelo que eu entendo um pouco da humanidade, é difícil você encontrar uma sociedade que não esteja dentro de um pensamento esotérico. Esoterismo é um conjunto de práticas e conhecimentos místicos, rituais, símbolos. Então, sim, na minha concepção, cristianismo, judaísmo, islamismo são esoterismo, junto com candomblé, umbanda e todas as religiões, tanto panteístas quanto monoteístas, quanto politeístas, quanto, né? Então, o esoterismo é todo esse conjunto. A gente sabe que as igrejas hoje elas não querem serem classificadas como esoterismo e elas lutam muito para tentar mostrar que elas não são e não sei o quê, mas no final das contas é um conjunto místico. Então, a Wicca tá para o catolicismo como tá para qualquer outro que tenha uma egrégore, um simbolismo, crença em Deus, seitas e tudo mais. É, bem,
Vamos lá. Ai, eu não sei se eu escolhi a melhor roupa. Vamos lá, vai. É... Certo, tá aqui, vamos lá. Nananana, eu tenho que ficar em divina, porque ali a letra é muito pequena. Holístico. Visão que considera a vida e o universo como um todo integrado, onde todas as partes se conectam e influenciam-se mutuamente. Então veja só, aqui é muito importante, porque a palavra holístico, ela não é só empregada a conceitos esotéricos ou a conceitos espirituais religiosos. A palavra holístico, ela é para um monte de situações. Então, veja só, na filosofia a palavra holístico é usado muito, holístico. Mas muitas pessoas acham que não, que é só para a espiritualidade. Contudo, a visão que considera a vida e o universo como um todo. Então, holístico é isso, é quando você vê aquilo por um todo. Se a pessoa ela vai ver o corpo humano por um todo, então ela está vendo de forma holística. Se ela vê por partes, então aí já é outra questão. Então, é exatamente isso. No esoterismo, especificamente no esoterismo e na espiritualidade em si, acredito que na metafísica também, ver o ser humano de forma holística é pegar ele como um todo integrado sem, tipo assim, não, o ser humano é bom ou ele é mau? Não, o ser humano é um ser completo, né? Aquela pessoa ela só dá risada? Impossível, né? Todo mundo ri, chora e experiencia, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, as energias mais opostas. Então, isso é que é ver o ser humano. Isso não está dentro do esoterismo ou de uma superstição, acreditar que o ser humano vê o ser humano como um todo é uma técnica, né, de reflexões. Religião. Estrutura de hábitos, costumes, crenças místicas, metafísicas, ai, ixi. Ah, tá. De novo, vamos lá. Religião, estrutura de hábitos, costumes, crenças místicas, metafísicas, esotéricas, que se forma uma filosofia de vida para os seus praticantes. Então, a religião, ela já é, então, hábitos, costumes. Aqui é realmente quando a gente vê o esoterismo, a religião já é o sistema da prática daquilo que foi construído dentro da filosofia esotérica individual de cada pessoa. Né? Então, que é todo um conjunto de espiritualidades. Digamos que o sistema fosse esse da cultura, da religiosidade e como que isso vai então interferir diretamente no costume do capitalismo, certo? Do capitalismo e de toda a cultura que a gente vê. Então a religião ela move o mercado, ela move por quê? Porque move o costume das pessoas. Então a gente sabe que hoje o pessoal compra muita vela, tem uma procura muito grande de pedras e tudo isso vai interferindo na natureza, vai interferindo nos hábitos das pessoas. Esse conjunto de hábitos e costumes, crenças místicas, então. É isso. Metafísica esotérica. Qual que é a diferença de uma metafísica subjetiva, uma metafísica esotérica e uma metafísica filosófica materialista? Será que daria? Não, mentira, materialista não dá. Então é uma metafísica esotérica e uma metafísica subjetiva. São as duas que dá, né? Acho que é isso. Por quê? Porque a metafísica ela é tudo isso que é intangível. Mas seria, por exemplo, a metafísica subjetiva é você falar que se o ser humano é bom ou ele é mau. Isso é uma metafísica, porque o sentimento a gente não pega, o sentimento não dá pra você, né, segurar. Aí você vai falar, não, vamos ver o ser humano de forma holística. Daí você quer dizer que você quer ver o ser humano como um todo. Então é uma metafísica filosófica subjetiva. A sociedade enquanto um sistema político, anarquismo, é uma metafísica subjetiva
né? Por mais que a gente tenha um conjunto político, materialista como ferramenta de análise, mas acreditar que o anarquismo é possível, que o ser humano ele é mais coletivo do que individualista, combater pensamentos individualistas que favorecem ao capitalismo, ao neoliberalismo, isso é uma metafísica subjetiva, com bases muito bem elaboradas do sistema materialista em que a gente vive. Ai, meu Deus. Ui, ai, ai. Ai, mas é isso, né? Eu acho que é isso. É, então, já a metafísica esotérica, acho que já deu para entender, né? Acho que eu consegui. Será que eu estou certa? E agora? Vamos lá. É, egrégores. Vamos ver as egrégores. Então, tururu, turiru, turiru, tururu, tururu. Eu tenho que ficar mudando aqui, pessoal, porque eu não consigo enxergar, né? Então, egrégores. Egrégores significa coletivo de símbolos, panteões, costumes, roupas que engloba uma crença religiosa. Egrégore cristã, budista, islamista, wicana. Então, aí eu usei isso aqui só para, né, ter uma coisa para desenhar ali. Mas então as egrégores são esses grupos, né, esses conjuntos que forma todos esses paradigmas espirituais, esses paradigmas filosóficos, os comportamentos. Qual que é a diferença da religião para as egrégores? As egrégores digamos, a energia que esses símbolos trazem, os panteões trazem, os costumes. É como se a gente estivesse falando aqui agora de uma forma mais subjetiva. A religião é uma forma mais materialista, né? Digamos assim, tem templo, tem altar, aí você vê, aí é uma coisa que tem mais propriedade política, social, histórica, né? As religiões. Já as egrégores é o que está dentro dessa religião, né? O que forma toda essa religião dentro dela. E aí a gente tem a egrégore cristã, por exemplo, a cruz. Aí a egrégore cristã tem as egrégores que tem Jesus na cruz e tem as outras que não permite a cruz com Jesus, não é? Tem umas coisas assim. Então, cada egrégore também o cristianismo é muito complexo, muito antigo, então ele tem várias egrégores para ele. Entende a diferença? Todas são religiosas, mas cada um carrega uma egrégore, uma energia, um padrão diferente de comportamento. O budista, né, com aquelas roupas dele, os islamistas, os wiccanos, a gente vai até ver essas diferenças. Ai, aqui mudou, peraí. Sobrenatural aqui embaixo. Nós estamos indo para o Halloween. E no Halloween as coisas místicas acontecem. Depois do Halloween ainda tem os dias dos finados. Então, sobrenatural. São crenças em seres que desafiam as leis da física, estão no campo da imaginação humana, até que se prove o contrário. Tô brincando, gente. Então, as crenças, a gente tem, o sobrenatural digamos, um plano, né, da cognição humana que cria e fantasia possibilidades, e as pessoas elas criam aquela situação de uma forma tão poderosa que ela acaba se disseminando aí pela sociedade toda. O sobrenatural, ele não tem uma lógica, ele não tem provação científica. O sobrenatural, ele é simplesmente, realmente, a pessoa acredita que, por exemplo, um espírito é algo sobrenatural. Os ETs. Os ETs, Ari, os ETs são sobrenaturais? Claro que sim. Quem já viu um ET aí? Todo mundo levanta a mão, né? A gente já viu um nave, mas até agora ninguém viu de fato, né? Então, já conversei com aviadores
Uma vez eu conheci um aviador que ele tinha 60 anos, era aposentado, ficou 40 anos da vida dele pilotando aviões. E eu perguntei para ele: você já viu alguma coisa estranha no céu? E ele falou: olha, eu sempre tive vontade de ver e eu nunca vi. Ele falou que ficou olhando, procurava toda vez e nada. Então, é meio complexo essa coisa de extraterrestre, já que a gente não tem realmente nada palpável agora, cientificamente, que seja um fenômeno mesmo, né? Como, por exemplo, um cachorro, um gato, a gente, né, tem ali. Agora, um extraterrestre ainda está no sobrenatural, ainda está no campo do sobrenatural da imaginação, e vocês veem que ele cabe bem direitinho aqui, né? Paz e amor, bicho. Vamos lá. Então, agora nós temos aqui, ó, que bonitinho. Eu escolhi esses efeitos pra gente ver. Acho muito fofinho. Superstição. Então, o que, que é superstição? É a crença na manipulação, na sorte azar, dependendo de ações que não estão ligados com a realidade. Algumas são entusiásticas, já vou explicar, como pular 7 ondinhas, ou mais negativas, como acreditar que a sexta-feira 13 pode trazer coisas ruins. Então, nós temos várias superstições. A superstição, ela faz parte do ser humano e está dentro também muito ligada àquela coisa, aquele sentimento que a gente tem de que nós estamos conectados à natureza, ao universo de alguma maneira, né? Então, a gente está com essa ideia de, essa é a crença, né? De achar que a gente está conectado de alguma coisa e essa coisa está nos ouvindo. E aí, se você, sei lá, pular 7 ondinhas, você vai ter sorte na vida. E é bonitinho isso, né? Legal, divertido, o pessoal fica feliz. Mas também tem aquelas superstições que a gente começa até atrapalhar a nossa vida. Que se a faca cai, aí a gente pensa que pode ter briga, então a gente arrasta a faca. Eu tive muitas superstições na minha vida, meu Deus, muitas. Teve uma superstição que até hoje eu não tirei, não tem sentido nenhum. Mas toda vez que eu tropeço, eu tenho que dizer: não dou, não dou, não dou. Não tem motivo algum para eu fazer isso. Mas eu não sei por que eu não consigo parar. E é muito complicado, porque quando você tá andando na rua, né? Aí essas calçadas são todas, né? Todas tortas, quebradas. Então, para você tropeçar, você acaba às vezes tropeçando mais de 3, 4 vezes num dia, né? Imagina como que o meu sistema tá um pouco bugado. Então, tem várias superstições que a gente pega para nós. Algumas fazem parte da nossa espiritualidade e que nos dá ânimo, não sei, né? De repente, acender uma vela verde vai me trazer paz. E isso é uma boa superstição. Acreditar, é claro que vai estar. Aí a pessoa às vezes vai falar: não, mas eu não quero que isso seja colocado como uma superstição. Eu acho que acender vela não seria uma superstição, seria mais para crença religiosa mesmo, mais misticismo. E a superstição tá mais dentro desse conjunto de, sabe, passar debaixo da escada dá um azar. Tipo, não tem muito de onde veio, né? Ou, por exemplo, o gato preto, ou. Sei lá. Tô pensando aí, o chinelo, né, virado de ponta cabeça faz a mãe ficar doente. Tem até o Cris, né, mostra umas cenas assim. Enfim, então tem vários motivos. Misticismo é a atribuição dos conceitos metafísicos sobrenaturais no seu dia a dia, acreditando que isso motiva energias astrais ao seu redor. É a atribuição dos conceitos metafísicos sobrenaturais no seu dia a dia, acreditando que isso motiva energias astrais ao seu redor. Então, o misticismo está ligado diretamente ao esoterismo e a crenças ao sobrenatural. Então, a pessoa mística, ela está acreditando que ela está, de alguma maneira, mexendo com as energias. E aí, dessa maneira, ela vai modificar
os resultados ao seu redor de alguma maneira, né? Você pode pensar que o misticismo, diferente da superstição, então você vê que as superstições são uns conjuntos, né, de coisa que a pessoa cria na cabeça. Algumas superstições elas são coletivas, outras superstições a pessoa própria cria para ela. Pessoas que têm toque antigamente eram muito chamadas de supersticiosas, né? Daí eu acho que hoje em dia já tem uma separação um pouco sobre isso. Enfim. E o misticismo não. O misticismo, então, é, por exemplo, se eu acender uma vela, agora sim, se eu acendo uma vela, eu vou acreditar que essa vela ela vai modificar a energia ao meu redor, essa energia que eu não enxergo, mas que ela existe, que é das energias astrais, e aí coisas boas vão vir para mim. Já é diferente, né? Então é um conjunto místico. Não estou falando que isso é verdade ou é mentira. Quem é as bruxanas aí é que diga. Eu só sou uma aprendiz. Então, vamos ver agora o próximo passo aqui, ó. Vamos lá, diferença das... Pronto. Pseudociência. Então, essa é, acho que a palavra hoje mais famosa no meio do pessoal que gosta de conversar. Porque, né? Meu Deus do céu. Parece que falar pseudociência é falar sobre o demônio, não sei. Vamos lá, vai. Pseudociência. Utilização de falsas pesquisas científicas para tentar comprovar aspectos místicos sobrenaturais, geralmente utilizado por pessoas que querem vender curas físicas ou emocionais, geralmente confundida com metafísica. Veja só, pseudociência é uma coisa bastante delicada. Ao mesmo tempo que a gente tem as pessoas mal intencionadas, principalmente burgueses da nossa comunidade, que utilizam pseudociência, mesmo sabendo até às vezes que é mentira, que é falso, utiliza da pseudociência para vender produtos para fazer crescer cabelo, né? Agora, outras pessoas não, outras pessoas acham que estão fazendo ciência, mas infelizmente estão fazendo pseudociência, precisam ser alertadas, precisam ser desconstruídas essas pessoas, mas que elas não estavam numa má intenção ou numa situação ao qual ela estivesse querendo. Então, se você vê uma pessoa que está dentro de uma pseudociência, seja menos arrogante com ela e tenta primeiramente conversar, aí ela vai ser relutante, ela vai dar a opinião dela sobre aquilo, aí você vai jogando sementinhas diariamente, regando e regando, até que a pessoa vai, agora eu entendi, se esse for o seu objetivo. Não chega brigando com a pessoa, humilhando ela ou algo do gênero, porque pseudociência é algo que qualquer um pode cair a qualquer momento. Por exemplo, Newton, né? O Isaac Newton acreditava, tô certa, né? Ai, gente, às vezes é tanto nome. O Isaac Newton acreditava que ele desenvolveu o pensamento da gravidade, né? E tal, e daí ele acreditava que tinha um inferno e que ele ia buscar a mãe dele lá, e ele fez toda a conta, fez todo o mapeamento de como seria o inferno, e ele era um cientista. Entende? Então, a pseudociência, a ciência, ela caminha com o esoterismo, com toda essa filosofia, ela não está à parte da sociedade, ela faz parte da cultura social. Aí, as pessoas que são da ciência, que elas vão vendo as coisas e, aqui, ó, ali, ó, e aqui é ó, porque ela está ali. Ela está tendo o privilégio, a oportunidade de estudar, está tendo o privilégio, a oportunidade de ter máquinas à sua disposição caríssimas, que, né, a maior parte de nós não teríamos acesso. E ela não está tendo acesso, que é um privilégio, a essas máquinas, esses brinquedos fantásticos, mas ainda ela está sabendo utilizá-los. Então, para nós, meros mortais, e podermos acessar esses lugares, eu até, tipo assim, eu quero ir
planetário, aí eu tenho que pagar lá o ingresso, aí eu vou, dentro dos limites do planetário eu posso ver muitas coisas, mas em outros aspectos, no estudo mesmo, diariamente, a possibilidade de poder desenvolver pesquisas dentro disso é um privilégio de todo estudante, de toda pessoa que pôde alcançar aquilo. Não estou tirando o mérito da pessoa de estar ali, estou querendo dizer, né, porque privilégio não significa, a pessoa pode ter lutado para ter aquele privilégio, entende o que eu quero dizer? Mas ainda assim a gente tem que lembrar que nós que temos as informações, conseguimos as informações, precisamos ter carinho às vezes, não sempre, às vezes tem que ser meio durão também. Professora sabe, né? Às vezes tem que ser um pouquinho assim, né? Para passar a informação. Não bravo, não arrogante, não. Os homens não, os homens têm que ser calmo, tranquilo, de boa. As mulheres, a gente tem que ser às vezes meio firme, meio durona, assim, e é assim que é a vida. Aceita. Aceita, vamos aceita. Aceita que dói menos. Meu universo. Grupo de estudos ocultistas que, em suma maioria, utilizam... Ah, não, gente, peraí, calma, vai. Aí, o que é pseudociência, então? É pegar um método científico e colocar como dentro, né, tentar forçar esse método científico para provar uma coisa que todo mundo está vendo, né? Todo mundo não tem o fenômeno, né, observável. Os professores vão lá, conversam entre si, também percebem que aquele conjunto de métodos que o aluno ou o pesquisador utilizou não está condizente, tem muitas falhas. Então, método científico também é um trabalho que vem sendo evoluído. O método científico ele vai ganhando atributos, né? Ah, não, para esse e vai ganhando personalidade. Então, cada grupo de pesquisadores de ciência, biologia, humanas, e tal, vai ter a sua própria, o método científico que ele é igual a todos, mas ele vai ter que ter diferenças na hora de análises. Então, uma pessoa que está utilizando um aparelho, ela vai ter mais regras, porque ela está utilizando aquele aparelho. Daí vai ter especificações. Então, veja quão minucioso é você perceber aonde está a falha em uma pesquisa científica. Como é difícil, entende, para nós também, meros mortais, ter esse acesso a chegar e ver, olha, às vezes veio a pesquisa científica para a gente fica tão, né, admirado que até esquece de pesquisa, do que é método científico, de onde que foi, se deixou de ter, e isso a gente passou, assim, as pessoas falam muito sobre isso, então, nas faculdades. Hoje nós temos uma faculdades muito complexas, muito difíceis, porque elas estão cheias do quê? Esquerdista? Não, esse não é o problema maior. É um problema também, né, Tricana? Eu sou anarquista, gente. Na minha direita e esquerda, é tudo muito complicado isso aí. Mas o maior problema que nós estamos enfrentando na universidade hoje em dia não é nem a pseudociência. Qual que é o problema maior que a gente está vivenciando atualmente nas universidades hoje em dia? É que é uma empresa, é um mercado. Então, tem professores que pegam e desenvolvem pesquisas científicas, já pensando em pegar essas pesquisas científicas e vender para grandes revistas científicas, grandes empresas e não sei o quê, e fazer dessa pesquisa virar famosa e então ganhar royalties em cima disso, porque as pesquisas científicas também podem virar pop, né? Pode se tornar pop e aí tá sempre atrás do ouro também para ver qual vai ser a ideia genial que pode vender mais dentro disso. Então é um mercado, as empresas vão lá e financiam as pesquisas científicas dentro da onde elas querem que se caminhe aquele projeto. Então a gente vê que muita gente fala que tem muitas investimento para cosméticos e pouco investimento para questões de saúde, que é outra questão também. Então, por exemplo, tem doenças que tem menos
pessoas que têm. Então, se aquele número de pessoas que têm aquela doença é pouca, qual é a empresa que vai querer investir em fazer remédio para aquela doença, né, e curar aquela doença? Por causa do capitalismo patriarcal, nós estamos hoje vivenciando uma ciência que está totalmente amarrada, entrelaçada, e é um campo tão ainda não explorado dessa maldade capitalista, por assim dizer, que eu tô falando para vocês aqui coisas que eu fui ouvindo, o pessoal foi falando e discursando, né? Mas não é uma coisa assim que a gente tem, sei lá, a polícia tá investigando e se isso acontece, se isso é bom, se isso é ruim, o governo está refletindo sobre se tal empresa pode ou não financiar aquilo, entende? Então ainda é um campo assim que parece que não está acontecendo, que, né? Mas isso é muito complicado. Isso também atrapalha o desenvolvimento, claro, né? Totalmente da. E é por isso que essas pseudociências também conseguem passar aí e a gente achar que, né? Tipo, não é? Não tem umas coisas assim? Ah, a faculdade de Harvard fez tal pesquisa científica e não sei o quê. Aí a gente vai ver. É claro que a gente não sabe se veio ou não de Harvard, nós que não temos muito conhecimento assim de pegar, estudar mesmo a pesquisa científica, né? A gente só vê as reportagens e tal. Então a gente, nossa, que legal, que não sei o quê, e fica ali abismado com aquilo, e tem o sensacionalismo e não sei o que lá, e quando vai ver realmente foi comprado ali, o pessoal foi tudo comprado e aquela pesquisa não tinha nada a ver, era falsa, era mentirosa. Quem sou eu para falar que Harvard faz uma coisa dessa, né? Eu tô falando aqui, imagina, eu acho que nunca Harvard jamais faria uma coisa dessa, não. Harvard é muito importante, nunca, e nenhuma faculdade jamais faria coisas assim. É, gente, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, então. Não estou querendo dizer que, então a ciência, estou desvalidando a ciência. Não é disso que eu estou querendo dizer. Pelo contrário, eu estou querendo dizer que a ciência, ela é como uma escultura que a gente está esculpindo, entende? Cada vez estamos aprimorando mais ela, os seus conceitos, para que a gente fuja das pseudociências. Mas isso é uma coisa trabalhosa que tem que ser feita em conjunto e a gente agradece muito aos cientistas hoje em dia, atualmente, que estão dando a cara a tapa para desmistificar essas pseudociências, que estão, né, ajudando e incentivando a gente a poder pesquisar melhor os temas que a gente vê e que a gente analisa, desconstruir então a necessidade por essas pesquisas como fonte de construção religiosa ou esotérica de todos esses tempos. Isso é importantíssimo, gente. Os professores falando, os cientistas falando, a única coisa que eu sempre peço é isso, ter paciência, porque é um fenômeno que faz parte da humanidade, entende? Principalmente dentro do capitalismo, é impossível a gente fugir de todas as pseudociências, eu acredito. Como também a gente já vai falar aqui, então eu coloquei ciências versus pseudociência, observação, hipótese, experimentação, teoria e lei. Então isso é mais ou menos o método científico, né? Aí já na pseudociência é observação, hipótese e pronto, lei. Entende? Aqui a lei, ó, é diferente, não foi eu que fez isso não, tá? Observação, hipótese, experimentação, teoria e lei. Eu li errado. Depois aqui, observação, hipótese e lei. Não tem a experimentação, né? Não tem a experimentação, então a teoria fica no conceito. Aí é mais ou menos essa a diferença. Seita. Aceita grupos de estudos ocultistas que, em suma maioria, utilizam sistemas hierárquicos como cultos duvidosos e, na maior parte, de cunho patriarcal, isto é controlado por homens. Então, seita. São grupos de estudos ocultistas que, em suma maioria, utilizam sistemas hierárquicos. Por que eu coloquei que, em suma, são estudos ocultistas? Porque, veja só, olha o que acontece. A igreja monoteísta, ela vem, patriarcal, cristã,
e proíbe que qualquer manifestação religiosa que não seja cristã seja manifestada. Quais eram essas religiões que não eram cristãs? Eram os povos das florestas, eram as aldeias, eram o pessoal que morava nos seus vilarejos. Então, as religiões ocultistas, que ficaram no oculto por causa da opressão da igreja católica e das igrejas monoteístas, elas vão todas virar ocultista. Por que ganha essa palavra oculto, né? Porque está fazendo no oculto, no segredo. Mas por quê? Porque os homens da elite começam a querer estudar esses fenômenos, querer estudar essa cultura dos povos da floresta, dos panteões, né? Dos panteístas. E aí eles vão e levam isso para os centros lá dos seus castelos, seus lugares lá, das suas casas, sei lá. E esses homens se uniam e ficavam tentando fazer os rituais, as magias que eles iam estudando. Então, para eles eram os estudantes ocultistas, entende? Não é que eles eram qualquer coisa assim, não era uma religião, né? Porque se fosse religião já ia direto para religiões, entendeu? Não, eles fazem uma seita, geralmente eles chamam essa seita de estudos ocultistas. Daí dessa atração que o nome estudo ocultista traz, aí é que quando a pessoa está lá dentro, ela percebe que não era só estudo. Na verdade também tinha ritual, também tinha símbolo que eles estavam desenvolvendo. E aí tem que ver, tem as seitas que não são hierárquicas e que são menos ofensivas na minha opinião, mas ainda assim é problemático, tem que tomar cuidado. E tem as seitas que são hierárquicas. Essas seitas hierárquicas geralmente tem um homem que comanda tudo e como eu posso dizer, os discursos dessas seitas que vão surgindo vão sempre se renovando, vão sempre se melhorando, vão mudando, entende o que eu quero dizer? Então, essas seitas elas são bastante delicadas. Quando tem seitas onde as mulheres é que comandam esses estudos ocultistas e provavelmente viram um convém, né, que aí é grupos realmente que fazem esses rituais, eles são menos hierárquicos automaticamente. Geralmente as mulheres, pelo que eu entendi até agora, as mulheres que mantêm um estilo de fazer seita, seja Wicca, seja bruxa natural, seja algo assim, né, que pega esses conjuntos e vai tentando elaborar. Lembrando, a Wicca, ela é uma religião, tal, e aí eu falo que é seita, por quê? Porque ela não é uma religião politicamente forte comparado ao cristianismo, o islamismo e os patriarcais em geral. Por isso que a gente chama mais de seita, né? É isso. Então, já menos hierárquico. Essas mulheres, elas geralmente costumam ter conhecimento político. Geralmente elas têm um pouco de conhecimento político, sabem das violências dos homens, principalmente quando elas têm esse contato muito forte com a natureza, e aí elas começam a criar suas seitas mais voltadas às mulheres, para as mulheres, e é isso. Mas também, né, aquela coisa, né, gente? Aquela coisa. Enfim, então, isso aqui é as seitas que dói menos. Certo. O próximo slide agora a gente vai ver o paganismo e a ancestralidade. Então, paganismo é o conjunto de religiões, ritos, cultura espiritual dos povos das florestas que foram dominadas pela elite burguesa para impor o monopólio do cristianismo católico controlado pela maçonaria. Então, veja só. Conjunto de religiões, ritos, cultura. Então, o paganismo era religiões das florestas, dos povos das florestas. É aquelas pessoas que acreditam em vários deuses, né? Panteões, eles acreditam nos panteões. Geralmente os povos das florestas vão ser panteístas, porque geralmente eles vão fazer suas divindades através
daquilo que eles veem na natureza. Então, o ar é uma entidade, o sol é uma entidade, a lua é uma entidade. Então, aí vai surgindo os seus deuses, diferente do monoteísmo, que está direcionado ao homem. Então, Deus é um homem, daí vem o Adão, aí depois vem Eva, e a Eva estraga tudo, aí estamos aí nessa atividade, né? Então, é diferente do pensamento do paganismo, que já vai vindo de uma cultura mais criativa, no aspecto de ter toda essa natureza como fonte de revelações divinas. O paganismo é esoterismo, né? Então, é nesse ponto que a gente encontra. Também, foi dominada pela elite burguesa, não somente para impor o monopólio do cristianismo, mas principalmente para o monopólio do patriarcado. Por que do patriarcado? Que eu deveria ter colocado mais ali. Porque os homens da elite, esses que se chamavam de inteligentes, ricos, eu sei de tudo, não, eu sou inteligente. Aí vai lá, tipo Aleister Crowley, galeras e afins, sabe, essa galera? Então, aí eles iam lá e falavam, a gente estuda ocultismo, e trazia aquelas coisas que dão uma criatividade enorme, né, e uma construção enorme de sistemas, e chega nas pessoas, nas mulheres, e falava assim, então já que eu sei disso aqui, entendeu? E aí oprimia, é assim, pega os conceitos dos pagãos, dos ancestrais, que nem sempre são também muito bons, né? Diga-se de passagem, não é porque é paganismo que é maravilhoso e tudo de bom, não é assim. Agora, né, que eu falei tanto do paganismo que pareceu, né? Não, a criatividade é muito maior, porque tem passarinho ali, ó. Mas o que eu tô querendo dizer é que pega esse conjunto de situações aí, e é isso aí, entendeu? Mas não é porque é paganismo ancestral, é povo da floresta, que toda a cultura deles era linda, maravilhosa. E não, né? As mulheres também sofreram muito dentro de todos os povos das florestas, indígenas, africanos e não sei o que. O patriarcado está em tudo. Algumas são mais maleáveis e matriarcais e outras menos. Então a gente consegue ver ainda. Principalmente na África, a gente tem a cultura Ubuntu e já vai ajudando muito, né? Ali o matriarcado também tem muitas histórias muito poderosas do matriarcado, mas a gente sabe que ainda assim é muito menor do que o patriarcado em qualquer lugar do mundo. Então, o que eu tô querendo dizer é isso. Então, quando depois vem se modernizando a sociedade, ali na época da Revolução Industrial, talvez ou antes, que daí começa essa elite, começa a pegar, se apropriar os homens pegam essa cultura, invadem e pegam essas pessoas que não querem ficar só indo para o catolicismo, que quer experienciar a sua espiritualidade de uma outra maneira, então estão vulneráveis espiritualmente, pegam essas pessoas, contam histórias para elas, levam elas para onde eles querem, e lá eles fazem rituais e abusam dessas pessoas, que geralmente são trabalhadores simples, mulheres trabalhadoras, homens trabalhadores, e que essa elite que não tem o que fazer fica fazendo essas coisas aí, entendeu? Não tem o que fazer, fica fazendo isso. Ancestralidade é a sabedoria dos povos das florestas, que buscam melhorar a vida coletiva de toda a comunidade. Seus insights são passados através de histórias metafóricas, músicas e contos. Então, veja, a ancestralidade, ela é diferente. Por quê? Porque ela não está necessariamente conectada à crença. Na ancestralidade, todo mundo pode sair aprendendo, todo mundo pode aprender o costume. Então, na ancestralidade é uma palavra que ela tem um cunho muito mais positivo, de luz, de sabedoria, que é difícil. Claro que a nossa ancestralidade é formada na essência da palavra ancestral. É claro que a gente vai ter o bem e o mal também, né? Mas se a gente for mesmo pegar o sentimento da palavra ancestral, né, jogando mais para o abstrato subjetivo, a gente sente que é para positivo, para a luz, para a sabedoria. Então, essa sabedoria, por exemplo, que eu coloquei aqui, né, a
digamos, eu não sei se seria isso, mas falando que seja a filha fazendo as tranças da mãe e a avó fazendo as tranças da filha e assim vai o ciclo, né? Então é um bom costume sendo passado de ancestralidade para ancestralidade. E talvez enquanto ela tá ali fazendo essas tranças, a avó tá contando uma história, né, de uma vivência que ela teve, de um sonho. Ela tá contando o que ela acredita que é o ar, que é o céu, que é a natureza. E elas estão ali conversando sobre as perspectivas da vida, da filosofia humana, e que não é valorizado porque não é os elites, homens de terno e gravata que falam. Então, tudo tem que vir dos homens de terno e gravata, intelectuais com seus cachimbos na mão ou com suas grandes barbas, né? Mas não, a sabedoria, filosofia, história, tanta coisa que a gente perde, tanta coisa porque a gente está longe da nossa ancestralidade, a gente não bota fé na nossa ancestralidade. Então é isso, né? É a vida coletiva que vem sendo. E é isso que eu tento resgatar na minha página, a ancestralidade, essas histórias, esses contos, essas deusas e deuses que fizeram bem, que podem ser ressignificados, e a compreensão das palavras, daquilo que a gente pode entender. Ai, ai, é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu não sei quanto tempo deu de vídeo, eu espero que tenha sido divertido. Desculpem aí alguma coisa e até mais. Tchau, tchau.